Que me acompanha a partir de agora. No vídeo de hoje, nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é a organização, fiscalização das fundações e também da ratificação dos protestos marítimos e processos testemunháveis formados a bordo, tá? Tema bastante interessante, um pouco obscuro para quem não trabalha com direito marítimo ou com fundações, mas um tema relevante e que ganhou alguns contornos novos aí com o novo Código de Processo Civil, que a gente passa a ver a partir de agora. Começando aí, nós vamos falar sobre a organização e a fiscalização das fundações. As fundações, conceituando, segundo Carlos Roberto Gonçalves, consistem num acervo de bens que recebe personalidade jurídica para a realização de determinados fins de interesse público de modo permanente e estável. Dessa forma, pode-se considerar este ente como uma instituição caracterizada como pessoa jurídica, onde define suas operações através de seu estatuto. Outro ponto importante que a gente tem que destacar é que, para o seu conceito, a fundação pode ser constituída por indivíduos, empresas ou pelo poder público, onde não há fins lucrativos advindos de suas atividades, e elas atuam em benefício da sociedade. E para fins de assistência social, cultura, defesa, conservação do patrimônio histórico e artístico, educação, saúde, segurança alimentar, nutricional, defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável, pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de informações de conhecimentos técnicos e científicos, promoção da ética, da cidadania, democracia e dos direitos humanos, atividades religiosas, tudo conforme a definição do parágrafo único do artigo 62 do Código Civil. Ou seja, a fundação ela tem várias funções e várias destinações, mas o principal objetivo dela é promover a melhoria no interesse público, sempre nas suas mais diversas possibilidades aí, como já mencionamos, como por exemplo aí assistência social, cultura, conhecimento científico, promoção da ética. O objetivo é promover uma qualidade de vida para todos. Então a fundação tem uma função muito nobre desde já. Essa finalidade, obrigatoriamente, ela tem que ser lícita, tá? Sob pena do estatuto dessa fundação não ser aprovado e nem poder ser registrado no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, tá? Dessa forma, tornando-se ilícito seus fins, ela deve ser extinta. Então, para constituir uma fundação, ela deve ter um objetivo lícito, que está previsto aí no artigo 62, que a gente já falou e vai voltar a falar, tá? Mas esse artigo não é taxativo. Ele pode permitir uma extensão aí se houver alguma outra que o mundo da vida não prevê. Mas isso tem que ser legal, tem que ser lícito. E se essa fundação, que é lícita, passar de alguma forma a promover algum conteúdo ilícito, ela será extinta, tá? E aí o Código Civil de 2002, como eu disse, estabelece aí no parágrafo único do artigo 62 que a fundação só pode ser constituída para fins religiosos. Isso no Código Civil de 2002, tá? Morais, culturais, de assistência, trazendo esse rol de forma exemplificativa, uma vez que ele poderia prestar a outras finalidades, desde que afastado o caráter lucrativo. E com a Lei 13.151 de 2015, regulamentou a questão aí, alterando a letra do Código Civil e ampliando os fins nobres da fundação nos termos do artigo 62, tá? E é o Código de Processo Civil que a gente está se referindo, ele já traz algumas pequenas mudanças. Esse rol, como eu disse, é um rol exemplificativo, significa dizer que o mundo da vida comporta outras situações que aqui não estão localizadas. Mas perceba que a legislação é muito clara no sentido que a fundação não deve ter fins lucrativos. Isso não significa que ela não vá operar ou receber valores. Significa que esses valores devem ser sempre revertidos ou empregados para os próprios fins dessa fundação. A fundação não vai gerar lucro, ela simplesmente vai gerar mais conteúdo, mais promoção de ações nos interesses que ela se propôs a fazer. Esses interesses, eu não vou ler todos de novo, mas basicamente são aí assistência social, cultura, saúde, segurança alimentar, pesquisa científica, atividades religiosas, enfim. Toda aquela sorte de atividades e finalidades que promovam o interesse público, que promovam a melhoria da qualidade de vida em sociedade.
E qual que é o procedimento para se instituir uma fundação, tá? Esse procedimento decorre de 4 fases, tá? Sendo a primeira aí o ato de dotação ou de instituição, onde se faz a reserva ou destinação de determinados bens livres para servir-se a fundação. Ou seja, se destina-se uma casa, se destina-se um terreno, algum carro, que vai constituir o patrimônio dessa futura fundação. Tá? O segundo ponto é um dos mais importantes, é a elaboração do estatuto, porque todas as fundações são regidas por este instrumento, que se elabora segundo regras que a lei prevê. E esse estatuto pode ser direto ou fiduciário, com base aí nos artigos 62 e 65 do Código Civil. O terceiro passo, por sua vez, é a aprovação desse estatuto, onde ele é encaminhado ao Ministério Público Estadual da região para aprovação e verifica-se também os dispositivos legais para tal feito, ou seja, o Ministério Público faz uma filtragem, literalmente, se aquela atividade é lícita, se o patrimônio que está sendo destinado é adequado, é lícito. E o quarto passo, o Ministério Público terá 30 dias para aprovar ou indicar as modificações necessárias para a constituição dessa fundação. O último passo é o registro em cartório, tá, dessa fundação, no registro civil das pessoas jurídicas, e assim, a partir do registro, essa fundação tem existência legal. Só um detalhe para destacar, o Ministério Público atua nesse caso porque ele tem a função de defender os interesses da sociedade. E essa fundação naturalmente se destina à própria sociedade, não é algo natural que o Ministério Público exerça esse tipo de verificação, de fiscalização dessas fundações. E que os seus bens fossem criados uma fundação e que atuasse nesse sentido. Então, nesse caso, o Ministério Público atua, tá, nos autos de inventário, fazendo cumprir essas disposições. Bom, e o primeiro passo aí é a criação do estatuto, como já dissemos, estabelecer aí os órgãos da fundação, as consequências para os seus beneficiários, cláusulas normativas de obediência dentro dessa entidade, circunstâncias de sua execução são muito importantes dentro do estatuto, e esse processo de criação desse contrato, que vai ser o estatuto, ainda que unilateral, vai produzir um regramento de eficácia para a criação dessa fundação e especificação aí do modo de administração e seu regulamento. Então, o estatuto estipula inclusive a forma de operacionalidade dentro da fundação e meios de execução de atividades, claro, tudo isso aos olhos e com a fiscalização do Ministério Público. Esse estatuto aí é um contrato de regramento interno, tá? É um negócio unilateral, como já falamos. E o instituidor ou as pessoas encarregadas por ele têm o encargo de o redigir dessa forma, em obediência a essas linhas estruturadas e fixadas no negócio jurídico aí do instituidor, podendo ser regida a mesmo pelo Ministério Público quando não for feita pelo instituidor. Nessa elaboração, a gente deve observar estritamente as definições, as determinações instituídas em conformidade com o Código de Processo Civil e com o Código Civil Brasileiro, além da Lei de Registros Públicos. E o órgão que verifica essas fundações é o Ministério Público, que em regra dá a última palavra sobre a possibilidade ou não de se instituir a fundação. Alguém deve estar se questionando o seguinte, já falamos muito sobre a forma de instituir essa fundação e que muitas das vezes por ato causa mortes o indivíduo constitui uma fundação. Mas como é que a gente faz para alterar essa fundação ou alterar algum regramento que ela possa vir a ter depois? A gente vai ver mais à frente. Vamos lá. A instituição da fundação é que aquele que for realizar aí a aplicação desse patrimônio, nos termos previstos no artigo 65, tendo ciência desse encargo, vai formular o estatuto dessa fundação projetada, né, o esboço do que será essa fundação, submetendo aí em seguida a aprovação da autoridade competente, que é o Ministério Público, e com recurso ao juiz, destinado ao juiz. Se não houver aí no estatuto uma previsão de quando essa fundação deva ser constituída de fato, registrada, o Ministério Público deve promover todos os atos em 180 dias para que isso venha a acontecer. Tá? Ato constitutivo da fundação, em regra uma escritura pública, se vivo o instituidor.
ou ainda por testamento, se doar o patrimônio necessário para essa futura constituição de entidade, por quem de direito. A declaração de finalidade, precípua e específica, embora tenha que ser um objeto lícito. A fundação, quando da sua constituição, tem que ter de forma muito clara qual é o seu objetivo e a que se destina. E o estatuto, ou o seu esboço, no caso de testamento, o testador deve deixar uma definição mínima do que é dessa fundação que um dia será constituída. E esse estatuto, esse esboço, ele tem que conter minimamente alguns requisitos que ainda não falamos. São eles: denominação, uma sigla, os seus fins e a sede disso, o patrimônio e a forma como esse patrimônio será gerido, o modelo de administração, sendo necessário, nesse caso, a instituição de um conselho curador, com uma autoridade máxima no comando da entidade funcional, ou seja, um órgão de gestão, um rito de eleição dos membros da direção, essa administração não será perpétua, e a nomeação de um representante legal aí, geralmente no cargo de diretor-presidente, perante os órgãos públicos, inclusive perante o Poder Judiciário. Lembra, vai ser constituída uma pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica vai gerar empregos, vai gerar impostos, vai gerar toda uma sorte de atos que se espera da vida diária e que tem que se responder por isso de todas as formas possíveis. E para o rito dessa reforma estatutária, que aí já começamos a falar da dúvida sobre essa alteração, ou mesmo extinção da entidade fundacional e a consequente destinação de seu patrimônio para entidades congêneres e disposições transitórias. Ou seja, dentro do próprio estatuto já há um regramento de como deve haver a própria alteração do seu meio da sua operacionalidade, tá? Onde falávamos, temos várias fases, tá? E a elaboração do estatuto surge aí dentro dele a necessidade de estipular uma regra de transição, de mudança desse status quo da sociedade sempre que houver a necessidade, tá? Então, essa previsão tem cabimento, está lá no artigo 67 do Código Civil, que coloca da seguinte forma: para que se possa alterar o estatuto da fundação, é mister que essa reforma seja deliberada por 2/3 dos competentes para gerir e representar a fundação. 2. Não contrarie ou desvirtue o fim desta. E 3. Seja aprovada por órgão do Ministério Público e, caso este denegue, poderá o juiz supri-la a requerimento do interessado. Ou seja, ainda que o estatuto preveja a possibilidade de alteração e o meio que ela ocorre, esse meio deve obedecer a alguns regramentos que o artigo 67 estipula, que é a deliberação de 2/3 dos competentes para gerir, que não pode essa alteração desvirtuar a finalidade dessa fundação, do contrário não faria sentido a fundação continuar existindo, e ainda assim isso deve ser submetido ao Ministério Público para aprovação, mandando o juiz suprir qualquer eventual fato ou omissão que tenha ocorrido. Então, repare que o Ministério Público exerce o papel de fiscalizador quando da instituição, da fundação e também durante os processos de alteração, sempre que eles ocorrerem. Civil. Tivemos lá no artigo 764 um importante artigo com definição sobre isso e que alterou um pouquinho, como já dissemos, o Código Civil. Olha só, o juiz decidirá a aprovação do Estatuto das Fundações e suas alterações sempre que o requer o interessado, quando ela for negada pelo Ministério Público ou por este forem exigidas modificações com as quais o interessado não concorde, o interessado discordar do Estatuto elaborado pelo Ministério Público. Parágrafo 1º. O Estatuto das Fundações deve observar o disposto pela Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil. E parágrafo 2º. Antes de suprir a aprovação, o juiz poderá mandar fazer no Estatuto modificações a fim de adaptá-lo ao objetivo do instituidor. Ou seja, o 764 lá do CPC, ele traz a possibilidade de alteração
desse estatuto e como ela ocorre a partir de então. O indivíduo vai procurar o judiciário para tentar fazer essa alteração quando o Ministério Público nega ou quando não há concordância com os termos apresentados pelo Ministério Público para que se forme um processo para tal. Conforme ensina aí o Carlos Roberto Gonçalves, ocorre pelo desvirtuamento do objetivo inicial para a qual fora registrada a fundação. Ou seja, passa a se utilizar de meios ilícitos ou nocivos e causa essa dissolução, tá? Incumbindo aos sócios ou ao Ministério Público tomarem a iniciativa que venha a terminar essa fundação, tá? Para o Código Civil, existem duas hipóteses de extinção previstas no artigo 69, tá? Que é justamente quando se torna ilícita, nociva ou impossível ou inútil a finalidade da fundação, ou ainda quando vencer o seu prazo de existência. É importante mencionar que o Código de Processo Civil fala no mesmo sentido, e ele coloca da seguinte forma, no artigo 765, qualquer interessado ou o Ministério Público promoverá em juízo a extinção da fundação, quando se tornar ilícito seu objeto, for impossível a sua manutenção, vencer o prazo de sua existência. Ou seja, qualquer interessado pode fazer isso. Não há uma limitação. Somente a prova de que se é interessado por essa extinção. Então perceba que coloque-se assim, ilícito seu objeto é muito claro, se torna um objeto nocivo, criminoso. Impossível sua manutenção, por exemplo, por critérios financeiros, certo? Ou vencer o prazo de sua existência. Talvez essa fundação tenha sido criada com prazo de validade, vamos dizer assim. E aí promove-se o fim dessa fundação. O Ministério Público pode fazê-lo na ausência de qualquer interessado nesse sentido. Bom, a gente muda de tema agora para poder falar da ratificação dos protestos marítimos e dos processos testemunháveis formados a bordo. É importante destacar alguns pontos, desde já que começam com um tema que foi repaginado com o novo Código de Processo Civil, mas o Código Civil anterior, o Código de Processo Civil anterior, ele trazia diplomas do Código de 39 e de 73 mesclados para tratar desse tema. Esse que é um tema que envolve o direito marítimo, um tema antigo e muito importante, e que com o Código de Processo Civil de 2015 houve uma junção dos textos do CPC de 39 e de 73 e uma adequação também à realidade de agora sobre este tema. Então, vamos lá, vamos tratar desse tema. O protesto aí é um dos meios de que serve-se o capitão do navio aí para comprovar quaisquer ocorrências no curso de uma viagem, tá? Seja com relação à carga, aos passageiros ou ao próprio navio, tá? Representa o registro aí de qualquer acidente ocorrido na viagem, constando de uma declaração ou relato feito pelo capitão relativo às circunstâncias das viagens, tá? Por exemplo, tempestades, borrascas, suportados aí pelo navio, sinistros, acidentes supervenientes aí que obrigam a procurar outro porto e aí se refugiar, que é a chamada arribada forçada, a própria conduta do capitão a respeito de qualquer medida que julgou ser de seu dever tomar. Ou seja, qualquer ato, qualquer momento. O protesto não é só o ato de se discordar, é simplesmente de anotar, de inventariar, vamos colocar assim, toda ocorrência relevante dentro do âmbito de uma embarcação quando ela está aí trabalhando. Eu coloquei para você mais ou menos assim, olha só. É outro sim, o ato escrito do capitão do navio, tendente a comprovar sinistros, avarias ou quaisquer perdas sofridas pelo navio ou sua carga, ou em ambos, e que tem por fim eximir o capitão pelos casos fortuitos ou de força maior. A ratificação judicial é condição de validade do protesto marítimo. Os protestos, quando firmados pela ratificação sumária, têm fé pública e fazem prova em juízo, salvo prova em contrário. Tá? Eu coloquei do Gilbertoni, tá? Carlos Adriano Gilbertoni, uma definição para você aí que define, contorna esse tema. Então, o objetivo do capitão qual é? Imediatamente ao momento em que ele registra este protesto ao atracar no porto, quando chega com uma embarcação, é dar fé pública e dizer, olha,
durante o curso dessa viagem houve uma tempestade, houve uma avaria, houve alguém que faleceu a bordo, e eu estou trazendo esse protesto da forma como aconteceu, registrando no primeiro porto para dizer, não alterei nada, a situação se deu assim, está aqui, estou registrando. Isso para fins de responsabilização, porque se eventualmente alguém cobrar do capitão algum tipo de conduta, cobrar da empresa que realiza esse transporte algum tipo de ato, ele terá um documento idôneo, onde ele relata o que aconteceu. E como coloquei aqui, salvo prova em contrário. Esse documento goza de fé pública, mas ele pode ser contestado se houver provas suficientes que comprovem, aí, que coloquem de alguma forma essa situação de outra maneira que não aquela registrada. E aí eu coloquei para você o vocábulo aí, protestar, nem sempre significa discordar, tá? Protestar também é manifestar de forma solene o desejo de fazer uma prova de um fato aí ou de alguma coisa, no caso aí no âmbito marítimo, né? Essas avarias, sinistros ou perdas, de acordo com a sistemática antiga que eu falei com vocês, do CPC de 39, de 73, deveriam ser comunicadas à autoridade competente do porto de chegada dentro das primeiras 24 horas, tá? E tal procedimento foi corroborado com a nova sistemática procedimental, ou seja, quando se chega ao porto atualmente, deve-se no prazo de 24 horas fazer o registro de todo e qualquer procedimento que tenha ocorrido ali, digno de nota, que deva ser protestado. Como, tá? Para eximir-se de responsabilidade, prevenir a conservação e ressalva de direitos, o capitão do navio, à luz do que prevê a lei processual, comparece em juízo para relatar os fatos ocorridos a bordo, notadamente os tocantes a caso fortuito, força maior, ocorridos durante a derrota da embarcação. Que exemplos disso? Tempestades, falecimento de alguém de causas naturais, dentre outros. Dentro da nova sistemática do CPC, todos estes processos ou processos testemunháveis formados a bordo devem ser lançados no chamado Livro Diário da Navegação e apresentados pelo comandante dessa embarcação ao juiz de direito no primeiro porto, nas 24 horas de chegada dessa embarcação, para sua ratificação. Então há um livro de diário de navegação onde todos os atos são registrados, os protestos são registrados lá, e é este livro que será apresentado no momento aí da ratificação desse protesto. Então essa petição inicial, ela contém uma transcrição desse livro, tá? Esse livro é uma referência e deve ser instruído, então, essa petição inicial com cópias das páginas que contenham os termos que serão ratificados, os documentos de identificação do comandante, das testemunhas arroladas por ele, do rol dos tripulantes, documento de registro da embarcação e, quando for o caso, cópia do manifesto das cargas sinistradas e qualificação dos seus consignatários, tá? Traduzidos, quando for o caso, de forma livre para o português, porque o transporte marítimo ele envolve o transporte de cargas de nacionalidades muitas das vezes diferentes, então deve haver também uma transcrição para o português livre, ou seja, mínima, rápida, ali, grosseira, do que quer dizer cada uma dos consignatários, dos proprietários, para ressalvar e resguardar o direito dos mesmos. A petição ainda deve ser distribuída com urgência e encaminhada ao juiz, que houve, sob o compromisso de ser prestado no mesmo dia, tá? O comandante, as testemunhas, no mínimo 2 e no máximo 4, que devem comparecer ao ato independentemente de intimação, tá? Quando se tratar de estrangeiros que não dominarem o idioma, o autor dessa petição inicial deve ser acompanhado por um tradutor, tá certo? Que vai prestar o compromisso em audiência de dizer a verdade. Se não se tiver a figura desse tradutor, o juiz nomeia algum outro que preste o compromisso em audiência, tá? Naturalmente, o juiz já tem um rol lá de tradutores juramentados que podem ser confiados essa função para que se dê agilidade a esse procedimento, tá? Aberta aí a audiência, o juiz apregoa os consignatários das cargas indicados na petição inicial e outros eventuais interessados, caso existam, nomeando aí para ausentes um curador para este ato. Uma vez inquirido o comandante e as testemunhas, o juiz, convencido da veracidade dos argumentos lançados aí no diário de navegação, ainda em audiência, ratifica por sentença o protesto ou o processo testemunhável lavrado aí a bordo, tá?
dispensando o relatório. E, independentemente aí do trânsito em julgado, ele determina a entrega destes autos ao autor e o seu advogado, tá? Mediante uma apresentação de traslado, tá? E somente o protesto devidamente ratificado pela autoridade judicial competente que é capaz de eximir o indivíduo aí de responsabilidade civil previstas no artigo 1056 e 1058 do Código Civil Brasileiro, tributárias previstas no artigo 664 do Decreto de 2009, artigo 322 do Decreto 377 de 76, tanto para o transportador quanto seu agente marítimo. Então, para que eles tenham sua responsabilidade eximida, eles devem então ratificar esse protesto ou processo testemunhal verificável a bordo. Produz os mesmos efeitos do protesto judicial, tá? E esse protesto ele se valida como uma notificação de efeito erga omnes, ou seja, para todos os homens, diante da necessidade aí de se prevenir e se promover a conservação e ressalva de direitos perante terceiros, como já dissemos. E essa decisão, portanto, repita-se, ela tem um efeito homologatório, tá? Servindo aí de base probatória, junto com outros documentos, claro, apresentados para propositura de ações independentes para verificação de responsabilidade da avaria grossa como amostra, ou seja, o capitão faz isso com o objetivo de quê? De se prevenir e prevenir a empresa a qual ele é funcionário, para que possam aí, eventualmente, quando cobrados responsabilidade sobre os atos que aconteceram, se defenderem e apresentarem seus argumentos de uma forma válida e legítima, que é por meio do protesto marítimo ou o registro aí dos processos testemunháveis formados a bordo. E links para você saber mais sobre esse tema. Não esqueça de comentar aqui algum fato que você queira saber mais ou que eu não coloquei nesse vídeo. E até o próximo.